Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IRPcast. Para quem não sabe o que é IRP, o I é de investimento, o R é de resiliência e o P é de prosperidade. Quando eu criei esse nome, eu acredito que para ter prosperidade, precisa investir e precisa ser resiliente para alcançar. Eu vou apresentar aqui, hoje a gente vai falar muito, esse podcast fala de investimentos, fala de negócios, fala de empreendedorismo. E hoje eu tenho um convidado especial aqui. Agricultor, trabalhou na roça, garçom, gerente de restaurante e hoje empresário. Então nós temos aqui um ex-agricultor que trabalhou na roça, se transformou em empresário, dono de restaurante. Laudelino Antunes Carneiro. Bem-vindo, Lau. Obrigado. É um início muito bom aqui nesse podcast, porque vai fazer eu contar um pouquinho do meu passado e o que eu vivo no presente hoje, né? Então, vamos aí para começar uma história que comecemos lá na agricultura, e desde lá do início, onde eu vou começar pelos meus pais, né? Que chegaram a morar de favor nos lugares, morou embaixo de ponte. Aí depois a gente morou de agregado, onde a gente tinha lá que pagar terça. Eu nem trabalhava na época, era muito criança ainda, né? Então, teve assim, perdi meu pai aos 4 anos de idade na agricultura ainda, né? Como é que era, Lau, a situação financeira da sua família ali quando você era criança? Era zero, né? A gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha nenhuma casa. Assim, quando meus irmãos mesmo começaram, a gente morava de favor dos outros, né? Nós não tinha onde morar. Realmente, morava em barracos, né? Seu pai fazia esse trabalho braçal de agricultura? Tinha máquina naquela época? Como é que funcionava? Não tinha nada de máquina, né? Na agricultura na época era boi, era arado, era plantar fumo, milho, soja, mas tudo na mão, né? Tudo na mão. E aí quando eu perdi meu pai aos 4 anos, depois a gente até comprou financiado um pedaço, uma chácara pequena, né? Então ali nós plantava muito fumo, a gente chegava a plantar 150 mil pés de fumo, tudo na mão, né? Isso Essa época dormindo debaixo da ponte, você tem alguma lembrança disso? não porque foi mais com meus irmãos, né? Então eles que conta mais a história. Eu já vim, a gente já estava passando, nós já morava de agregado, né? Quando eu nasci, a gente já não. Você tem quantos irmãos? A gente é em 10 na família, né? Um que faleceu e 9 estamos vivos, né? Então tem o meu pai falecido e um irmão que é entre eu e o irmão mais novo, né? Como é que sua mãe deu conta de criar essa turma inteira? Então a mãe foi uma guerreira, né? É um exemplo de vida para nós, porque a mãe ganhava meio salário mínimo, né, da aposentadoria e ajudava a sustentar todos esses filhos, né? E claro, os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos e trabalhar, e essa luta durou anos, né? Qual é a região que você mora ali, que você morava? Eu morava em Santa Catarina, né? A minha família tem uma parte que mora lá, uma parte que mora no Rio Grande, mas eu nasci em Santa Catarina e me criei lá até os 18 anos, né? Aonde daí eu saí para ir trabalhar quando eu me formei o segundo grau, que não consegui fazer faculdade, aí eu fui trabalhar num frigorífico, né? Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, foi um frigorífico, onde eu fiquei 4 anos e 6 meses, né? 4 anos, 6 meses. Então ficou muito tempo na roça, estudou, fez até o segundo grau, né, que é o ensino E, médio, e dali você pegou seu primeiro emprego e aí foi trabalhar com carne. isso, fui trabalhar com carne já dentro de um frigorífico, aprender os cortes, só que era suíno, né? Então, a gente lá batia bastante, 800, 1.000 suínos um dia, né? Então, eu trabalhava numa parte de presuntaria, aprender a fazer presunto, injetar, como que injetava, a gente aprendeu tudo ali, né? Ali eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em alimentos, né? Não era faculdade, mas era um curso de 2 anos, que foi legal, aprendi muito, né? E depois dali que eu saí para os restaurantes, né? Que eu saí, fui convidado para ir para Belo Horizonte, né? Me encontrei com um amigo lá em São Miguel, uma história muito doida, né? Porque o meu carro estragou e o dele estragou, nós fomos na mesma oficina e o Cláudio era gerente em Minas Gerais e nós se conhecemos ali e ele me chamou para vir para a cidade, né? Então, tudo começou ali da minha história, né? Me fala uma coisa, como é que foi essa sua transição de... Primeiro você saiu da roça,
você passou quanto tempo trabalhando antes de empreender? Quanto tempo registrado ali antes de começar o seu próprio negócio? Então, antes de eu trabalhar, eu trabalhei 4 anos em frigorífico, né? Trabalhei 3 anos em Belo Horizonte, lá eu trabalhei de comim, de garçom. é, Aí depois eu tive uma pequena passagem de volta para a roça nesses 3 anos que eu fiquei em Belo Horizonte. Eu fiquei, não me lembro bem certo, mas acho que uns 6 meses na roça. Eu voltei para Belo Horizonte, no mesmo lugar. E aí lá eu cheguei a trabalhar de gerente. Depois de lá, eu trabalhei mais 3 meses em Florianópolis, numa casa japonesa, né? E aí de lá eu vim para Ribeirão Preto, trabalhei mais 11 anos de funcionário, né? Que trabalhei ali de garçom, trabalhei de subgerente, depois para gerente, depois de responsável de vários setores. Então são 18 anos trabalhando, né? Até você tomar a decisão de empreender. E me fala Isso. uma coisa, como é que foi essa decisão de ter o seu próprio negócio? De onde ela saiu? Qual é a origem? O que que te motivou a dizer, não, eu vou parar de trabalhar para alguém e vou montar meu próprio negócio? Foi a crise, né? A crise, nós não conseguia, porque na época eu sei que eu fui perdendo salários, né? Por causa da crise na época da Dilma, ali de 2017, que foi quando eu montei. Então, 2 vezes eu perdi salário. E aí, meu salário, na época, eu de gerente ganhava menos que garçom, né? Então, ali fez eu sair e ir atrás de um negócio, né? Ou eu saía para trabalhar em outro lugar ou num negócio. E aí eu resolvi montar um negócio que fui chamado por 2 amigos, né? Entendi. E me fala uma coisa, como é que você começou ali? Qual investimento para montar o Latulha, né? Que hoje foi o seu primeiro restaurante, foi o seu Isso. primeiro negócio. Como é que foi o investimento? Como é que foi esse início de empreender? Então, o início, a gente não tinha quase dinheiro. Eu tinha 19 mil reais que eu tinha. Daí o meu sócio que era para ter todo o dinheiro, mas ele pôs só a parte dele, em torno de 90 mil. A gente gastou perto de 200 mil. 200 mil reais para colocar a casa funcionando. Isso, para botar a funcionar. Só que eu tinha 19, então a minha parte na época era 40%. Então eu não tive que lutar em arrumar emprestado para conseguir ir pagando. Só que o início não deu dinheiro, né? O nosso início no Latúlia foi muito difícil. E aí, o que que acontecia? A gente tomava prejuízo de quase 8 mil por mês, Só para manter a casa aberta. só para manter a casa aberta, né? Aí teve semanas e nós não temos nenhum cliente na casa. Teve semanas assustadoras, né? E mesmo assim a gente não desistiu. E quem sustentava a minha casa era a minha esposa, né? Com o salário dela, que ela trabalhava de caixa e eu acho que uma época ela passou para subgerente também, onde ela trabalhava. Então ela ganhava R$ 1.700 e conseguia manter a minha família, né? 1.700 você, ela e um filho, né? E um filho. Hoje você tem dois. Hoje eu tenho dois. Hoje eu tenho o meu filho, João Miguel, a minha filha Nicole, né? Minha esposa é a Camille, né? R$ 1.700 para uma família. Isso. Então era ela quem segurava as pontas, enquanto você empreendia de um lado, era ela quem segurava as pontas de outro lado. Isso, ela segurava e depois veio a minha família também que investiu no negócio daí, né? Seu Mas assim, irmão. os meus irmãos que vieram de outros negócios e resolveram investir comigo e estar comigo. Por isso que hoje é da família, né? Não é meu, o negócio é familiar, né? Um negócio familiar. Isso. É uma história bonita, né? Sempre que tem alguém, o marido ou a mulher, é bom que enquanto um esteja empreendendo, o outro tem ali um recurso fixo, por mais que era um recurso pequeno, mas era um recurso que vocês podiam contar todo mês e que aumentava um pouquinho a sua liberdade para poder continuar lutando com o negócio ali. Com certeza, eu sempre tive muito apoio dela, muito mesmo. Ela sempre apoiou tudo que eu fazia, ela estava ali para apoiar, estava para me ajudar. E isso fez com que a gente deu segurança na gente, né? Porque eu não precisava me preocupar dentro de casa, ela dava um jeito. Não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para nada, era só o básico. Básico dos básicos mesmo. Porque imagina um filho, aluguel e comida, como é que você sustenta, né? Com pouco, né? Eles pagava, se eu não me engano, a gente começou com 900 o aluguel. Aí naquela época o resto era para sobreviver. Então, Os empreendedores, eles às vezes comem os frutos do negócio antes da hora e acabam não reinvestindo no negócio. minha opinião, quem quer montar tem que acreditar, porque
todo mundo tem capacidade. O negócio é você fazer a coisa certa. O que você não pode... você pegou um negócio, começou a dar dinheiro, eu vou pegar já para mim utilizar. Vou sair, vou gastar, vou numa Carro. festa, carro novo, casa nova, e aí você endivida. Se no meio desse caminho você tiver um problema, acabou, você não vai dar conta, né? Não foi o que eu não fiz, né? O caixa do negócio, né, Lau, ele não é um caixa eletrônico. Não. As pessoas confundem o caixa da empresa com o caixa particular delas. E aí elas acabam achando que todo mês vai ser igual, ou tá passando uma onda boa, começa a endividar a si próprio, né? Porque uma coisa é dívida de alavancagem, como eu acho que hoje eu falo muito aqui no meu canal sobre alavancagem. Eu acho que é um conceito que você entendeu muito bem, que é empreender com dinheiro futuro, né? Isso. Nada mais é que pegar os frutos que você vai ganhar e já transformá-los em novos negócios. Ao invés de usá-los muitas vezes na sua vida pessoal, você investe eles num negócio novo. Isso é o que a gente fez, né? A gente combinou com a família e a gente foi investindo em novos negócios que foi aparecendo. Porque é incrível que depois que a gente começou o Latulha andar, várias pessoas queriam ser sócio nossa, né? E aí deu oportunidade de lugares top, né? E a gente foi pegando 30 horas, a gente abriu outras casas que a gente vendeu também, né? Que não deu certo por alguns motivos, não que a casa esteja ruim, então as duas abertas até que as vendemos, mas assim, mas que não deu certo no passar da carruagem, né? Que nem tudo tá certo, isso você pode ter certeza. Num negócio, por exemplo, Latulha, tudo deu certo? Não, várias coisas a gente coloca cardápio, tira cardápio, tá mexendo uma coisa nova hoje, entra uma coisa boa no mercado, a gente vai lá, põe às vezes põe um corte novo de carne, às vezes não sai, às vezes não estoura aquele corte de carne novo, né? Então, aí varia de você ir mexendo, você tem que buscar coisas novas no mercado. Se você ficar parado, o bonde anda e você fica para trás. Então, você não pode parar, você tem que pegar. É que nem aquela história da passagem de ônibus, né? Eu tô com a passagem no bolso, né? Se você não entrar no ônibus, você vai ficar. Não adianta nada. E a gente, como empresário, você também tem que pegar e acompanhar o mercado. Por exemplo, o Latulha. Você pode ver que cada dia a gente está melhorando ele. Assim, ó, é difícil o ano que nós não mexe no Latulha. E investe um monte. Agora a gente está investindo muito. Como investiu no 30, como a gente investiu no Barbacena. Em todas as casas que a gente vai pegando, a gente vai modificando ela. Você sabe que você também foi uma coisa que eu te falei mais cedo. Você está em dois lugares, né, Gabriel? Tanto no Latulha quanto no Barbacena. São lugares que as pessoas tentaram de tudo. Esse e o Barbacena, o último, várias pessoas tentaram. E aí também o que eu acho que as pessoas não entendem é que você passou toda essa dificuldade, você reinvestiu os frutos, mas hoje você não precisa mais de um ano para pegar uma casa e colocar ela dando dinheiro, porque tudo aquilo que você aprendeu, né? Todas as horas que você girou, fora que a gente falou aqui, né? Não só de empresário, mas você tem 18 anos dentro de restaurante, seja de ajudante, seja de garçom, seja de gerente. Então você pega todos esses 20 e tantos anos de experiência e hoje, como é o caso do Barbacena, que você fez uma casa, você e seus sócios, né? Eu Isso, não é. quero ser injusto com ninguém, mas eu não Não. conheço todos. Mas hoje você já precisa de pouco tempo para fazer uma casa dar certo. Graças a Deus, não, a gente tem muita fé e muitas pessoas capacitadas junto. Por exemplo, no Barbacena, a gente está em 4 sócios e todo mundo batalhando junto. 2 trabalhando dentro da casa, um faz o marketing, que é o Vinícius. O Cláudio, na época, o Reginaldo trabalhava dentro do salão direto, agora o Cláudio Mauro é direto. Então, a gente faz andar. No Barbacena, para você ter ideia, a gente só comprou ela. A gente nunca mais precisou tirar R$1 do bolso para manter. A gente conseguiu da própria casa investir, fazer andar. E o 30 horas foi a mesma coisa. 30 horas a gente só pagou para entrar e de lá se tirou o dinheiro para pagar todos os investimentos, né? Entendi. O que você acha mais difícil, Lau? Atrair um cliente ou manter ele? Manter. Isso é certeza. Atrair, você faz Marketing. um marketing, Uma promoção. convida, uma promoção,
ou o amigo traz. O problema é ele gostar. Ele gostar do atendimento e da qualidade, né? Para você manter a qualidade. O que mais o povo fala no Latúlia é como nós conseguimos manter a qualidade e melhorar. Porque a maioria que vai à falência, ele começa uma qualidade boa, aí não aguenta. Era isso que eu achava que ia acontecer com você lá no começo. Que você falou lá. Até lá no começo, eu vou voltar um pedacinho que um cara me falou assim, logo um tempo depois que ele voltou ali, ele falou, ganhei uma caixa de cerveja de um outro amigo seu. Porque eles apostaram, só que ele não me falou o nome de quem, né? Ele falou, apostou uma caixa de cerveja que você falia em 6 meses. E ele falou, e eu apostei que você não falia. Porque o ponto no Latúlia era muito queimado, né? É isso que eu te falei. Você teve problema financeiro, que todo mundo tem para empreender. Você pegou um ponto que era improvável, né? Porque eu que morava ali na região, eu passo muito ali, era um ponto improvável. Depois você teve problema com o nome, né? Então você tinha tudo para ter dado errado. Tinha. E depois ainda veio a pandemia, né? Me fala uma coisa. Esse ano, o ano do começo do Latúlia foi 2017. 2017. Aí 18. 4 de 2017. Quando é que trocou o nome? O nome foi por volta de 1 ano e meio, mas eu não tenho bem certeza. Lá no final de 18. E aí trocou o nome, a coisa engrena, 19, né? 2019 deve ter sido um ano, o melhor ano, né? Foi. Desde o início. Que é onde a gente conseguiu guardar um dinheirinho para poder investir. E aí eu me lembro que quando entrou 2020, né? Você estava muito animado e fez uma reforma grande utilizando, em vez de comer os frutos de novo do negócio, você pegou aqueles frutos e investiu reformando a casa toda. E no meio da reforma você foi pego pela pandemia. Ali foi outra rasteira, né? Mas rasteira que não derruba, né? Porque quem tem Deus tem tudo, eu sempre falo, né? Porque ali, ó, a gente tinha que começar, realmente, precisava reformar, nós estávamos perdendo muito cliente por causa do calor, você lembra? Que o povo vinha e falava, tua carne é boa, mas eu posso vir aqui só no inverno. Como é que você vive só no inverno, né? Então não dava, né? E para ter a clientela que a gente tem hoje, precisa com certeza melhorar e cada dia mais, tem que melhorar muito. Muita coisa que eu venho fazendo é o que os clientes me indicam, né? Faz isso, faz aquilo. E na época eu me lembro que estava gastando quase todo o dinheiro que eu tinha de novo para deixar do jeito que tinha que fazer, que a gente botou vidro, ar-condicionado, tava dando uma arrumada, aí vem a pandemia, né? Bem ali fechou tudo, né? Fechou a casa. Fechou a casa, mas eu não tinha mais o dinheiro guardado, né? Eu tinha pouco. O dinheiro tinha ido na obra. Tinha ido na obra. Se eu sei, eu não faço a obra. Mas como eu não tinha, ninguém sabia, né? Então eu tava fazendo a obra, né? E aí fechou tudo que não adiantou nada a obra, né? Como é que você passou esse momento financeiramente? Então, os primeiros 15 dias foi de medo. De medo, deve ter de angústia, pensado, tudo que nós fizemos para trazer até aqui, agora... a gente chega a pensar, né? Não tem como não pensar, né? Porque quando você olha pro caixa e vê pouco dinheiro e conta chegando e funcionário não tinha como que você deixa na mão todo mundo? Não tem como, né? Graças a Deus a gente pagou todos os funcionários certinho, nunca deixamos atrasar nada, né? E ali nesse meio termo onde saiu o Pronamp, né? Esse passar dos tempos. Eu não queria nem pegar, até hoje é meu sócio no 30, ele era superintendente da Caixa, ele que me falou, pega o Pronamp. E aí eu peguei tudo que deu, que eu tinha pagado de imposto no outro ano anterior, né? Deu mais de 600 mil na época. E eu consegui pegar com aquele dinheiro ali, fez uma revolução. Porque conseguiu pegar um dinheiro emprestado no banco para passar aquele... Quer dizer, o dinheiro... Além de gastar todo o dinheiro que você tinha, aí contraiu uma nova dívida. Uma dívida e grande. Para nós era grande, porque pelo que nós vendia era muito alto. Mas assim, eu peguei tudo que deu, porque ele falou, pega e guarda. E eu guardei. E aí assim que foi dando as oportunidades, porque a gente daí ficou parado um tempo, mas depois, aí 15, 20 dias, 30 dias a gente já regularizou, que já começou a fazer iFood, que nós não tinha. Eu lembro. Que foi outra renda que a gente tem até hoje, né? Então, delivery, iFood. Aí os clientes ligavam para comprar ali, que não queria que o Latúlia falia. Vários clientes, vários. Então, a gente teve muito apoio já dos clientes ali, né?
E então, aí juntou com esse dinheiro, a gente conseguiu manter a casa, manter todos os funcionários ganhando o mesmo salário e ainda eles ganhavam mais o do governo, né? Então a gente Ajuda. conseguia e a gente conseguiu começar a vender, né? Aí chamava os meninos no fim de semana para eles ajudar, que eram os dias mais fortes, e na semana ficava eu na churrasqueira, aí ficava minha irmã e minha cunhada na cozinha, o Rivelino, meu irmão, na venda, o Leonardo, meu sobrinho, na entrega, e ficou o Romeu na época, que era garçom, na entrega também. Então, aí o Carlo, que ajudava também na entrega. Então, nós ficamos mais família, por quê? Por causa do risco, né? Não podia pôr as outras pessoas no risco, mas teve um funcionário que quis ficar e a gente deixou, né, para ajudar. E naquilo ali, tinha dias que vendia 2 entregas, dias nenhuma, dia 2, 3, mas devagarzinho foi subindo e depois a gente estourou de vender. Tinha meses no final de nós vender quase que nem como estava aberto, né? Que nós tinha que estar, os funcionários vinham todos trabalhar para a gente poder dar conta, né? Você tem ideia hoje, lá, mais ou menos assim? Não sei se você já parou para essa conta de faturamento dos seus negócios? Pô, Mês. até passei, já tenho uma noção, né? Hoje a gente fatura bem, assim, mas assim, nem tudo, eu não gosto muito de falar em valores, porque nem Tranquilo. tudo que, vamos dizer assim, você vai falar um valor, a pessoa acha que tá ganhando um monte, porque a gente hoje, num Mal sabe ela. restaurante, você tira em torno de 7 a 10%, né? Quando dá bem. Tem restaurante que tira 15%? Tem, mas é raridade. Como tem aqueles que tira 3%. Aí uma média, Ou tem aqueles que tiram menos, ou menos, fica menos 5, negativo. menos 10. Então, vamos dizer assim, hoje uma média é de 10%. Mas a gente passa aí em todas as casas de um milhão passa. De faturamento. É, Então, assim, dá pra gente concluir. Você saiu de um faturamento inicial de menos 8 mil é, para um faturamento hoje de 1 milhão de em reais. todas as casas, né? Claro Não, que com não certeza. é. É que assim, o que você está dizendo é que 1 milhão é um número um pouco mágico na É, cabeça das pessoas. Só que, primeiro eu vejo, né? Olha tudo que precisou passar e ainda hoje, com esse faturamento, com 10% de margem, que eu considero uma margem pequena, é pelo pelo risco. tamanho do risco O que a sua risco é muito alto. operação É muito exige. alto. Você vê, 10%, não vou dizer que também é ruim, mas pelo risco talvez É, desse para ser uma mas margem um hoje, pouco melhor. geralmente, as casas não dão 10%, né? A Não gente dão, já né? fala em torno de 7%. Por quê? Porque do jeito que está indo e aumentando as coisas que estão aumentando, que nem esses últimos meses aqui, pode contar abaixo de 5%, não tem como. Porque a carne sobe demais, a inflação tá, eles falam que não, mas está alta, né? Tá muito difícil se manter no mercado, né? Então, assim, nesses últimos meses caiu o ganho, isso eu te garanto. Não, com Vamos dizer certeza. assim, teve meses para trás da gente ganhar bem. Agora, que é onde a gente investiu bastante. Só que agora, nesses últimos tempos, assim, ó, deu uma segurada. A carne, por exemplo, essa semana aí subiu aí 7, 8% na minha compra. Numa semana. Numa semana, né? Da E semana para outra. esses aumentos semanais não tem como repassar. Como que você repassa? Não tem como, né? Não Você existe tem que você repassar. Você tem um absorver. cardápio, você tem um. O cliente também não vai vir se você ficar repassando tudo, né? Então não tem como. Me fala uma coisa, vocês se diferenciaram por ter produtos de muita qualidade, nos restaurantes. Como é que foi essa formação de equipe? Porque eu costumo dizer também, eu falo muito de você por aí, carne por carne, né? Eu, eu não acho que seja fácil, eu não sou especialista, mas eu acho que se as pessoas pesquisarem, elas encontram. Mas atendimento, cuidar da mesa, saber se tá bom, se não tá bom, se o cara tá bem atendido. E eu vejo que hoje, nem se você quisesse, você conseguiria atender todos esses lugares, todas essas casas. Como é que é lá esse processo de contratação, de formação, de valorização dessas pessoas? Porque eu também, eu frequento lá, se a Rafaela tem 9 anos, eu acho que já faz uns 8, 9 anos que eu frequento, por exemplo, o Latúlia. Faz desde o início, né? 8 anos. É. Como é que é para manter essa turma? Primeiro, para essa turma chegar até vocês, né? Depois para manter essa turma.
Então, cara, para manter a turma, você tem que manter a sobrevivência boa deles, né? Você tem que ter um salário legal para eles, não tem outra maneira. Porque Reconhecimento. hoje, como que você vive com baixo dinheiro? Não consegue. Não é que eles queiram, não. É uma realidade. As pessoas precisam ganhar para sobreviver, para viver melhor. Então, a gente foca muito, a gente fala que o Latulio é uma família, né? Porque a gente um ajuda o outro. Eu falo para os meninos, não pode ter tantos funcionários para nós ganhar bem. Então, nós temos que, cada um que está aqui, se desdobrar. E é o que faz. Porque os meninos ajudam para tudo que lugar, a gente faz eventos fora, né? Que o Latulha hoje a gente tem a parte de eventos também, né? Que inclusive agora a gente tem eventos marcados aí para mais de 150 pessoas, né? Já foi feito um esses dias aí para 500 pessoas. Então, assim, precisa realmente a gente se desdobrar, né? Quem quiser conhecer, Gabriel, coloca tanto o Instagram. Depois, daqui a pouco eu vou te separar um pedacinho aqui para a gente falar um pouquinho de cada casa e a gente conseguir colocar umas imagens. Mas quem quiser encontrar o Latulha no Instagram, deixa aqui em cima o Instagram do Latulha, do Barbacena, né? Da Do Decanter. Barbacena, O 30 horas eu não 30 sei. Tem horas. também Tem também, Instagram? tem. Então vamos colocar os Instagrams aqui para quem quiser. E esse serviço, Lau, de fazer eventos, dá para fazer festa, Dá. A gente, casamento, dá para fazer a de gente tudo. faz de tudo, né? A gente geralmente leva só a comida, né? Ou a bebida fica com o cliente Aham. e a gente leva a mesma carne do Latulha. Leva a carne, leva a papa soufflé, a nossa, que hoje é o carro-chefe, né? Batata mais famosa de Ribeirão. Isso. Então, todas as carnes Angus que a pessoa quiser. E varia também, assim, a gente faz. Tem pessoas que querem mais só um costelão de chão. Faz também, né? Então, depende do que o cliente quiser, a gente monta, né? Na casa do cliente, numa chácara, aonde for. Para acima de 20 pessoas, a gente já faz, Já né? consegue Já fazer. consegue fazer. É, que legal. Me fala uma coisa. E os planos para o futuro, né? Abrir uma casa lá em Orlando, Já, Alphaville. já, Eu ti- vejo o pessoal te convidando direto para esse tipo de negócio. já tivemos vários convites. Para Orlando, a gente já teve convite, já teve para outros fora do país aí, já teve pelo menos uns 3 convites para a gente ir, mas ainda não deu coragem ainda, né? Mas para a capital de São Paulo já tem assim algumas coisas que pode ser que no futuro a gente vá, né? Já tem um parceiro muito forte lá que quer que a gente vai para lá, né? Então, não sei, é muito de avaliar, porque a gente agora deu uma segurada por causa do mercado, né? Senão a gente estaria mais forte, mas a gente também tem que ter os pés no chão, né? Não pode sair do que a gente acredita que é seguro, mas não pode sair dessa zona de segurança. Porque no momento que eu sair, eu posso botar a perder muito, né? Então E eu não dá. costumo falar para as pessoas, né, Lau? Quando você começou, errar era errar pequeno, um pouquinho funcionário. Agora, Agora, se você comete um erro grande, tem muita família ali hoje, dependendo de você. isso hoje prejudica muita gente. Então a gente tem que pensar, tem que analisar antes de fazer. Porque depois que você fez, o tombo vem. Não tem jeito. Então, assim, ó, a gente sempre tenta montar bem certinho. É que nem eu falei, até as que nós não estamos mais hoje na sociedade, você pode ver que é umas casas boas. Que Certeza. quem tá lá tocando, tá andando, tá funcionando, tem qualidade, né? Não é. A gente não monta de qualquer jeito, né? O que te fez definir, né? Como é que veio a ideia de empreender, eu entendi, mas mexer com carne nobre, né? De onde surgiu essa ideia e era um sonho que você tinha? Na verdade, eu tinha um sonho de abrir um negócio. Isso era um sonho. Aí o que veio pela frente foi a oportunidade do mercado do momento, né? Então, até eu me baseei em algumas pessoas, porque como a gente começou com pratos mais baratos, pratos mais em conta, e a concorrência estava muito grande em redor, assim, por exemplo, nós botamos um prato R$10,90 na época, o outro vizinho colocou R$10,50. Como? Nós tomava prejuízo no R$10,90, o cara deve ter tomado prejuízo também, né? Com certeza. Então, o que que acontece? Para chamar a gente, aí nós vender para tomar prejuízo? Aí o rapaz falou, vai para uma linha de carne nobre, estuda em cima disso. E é onde a gente foi estudar. A gente foi buscar realmente
para fortalecer. A gente já tinha, mas tinha pouco, né? E a gente tinha, desde o início, com o meu primeiro sócio, a gente queria montar carne grossa, carne igual a Argentina, mas não tinha gente para isso no momento. E aí depois a gente foi se especializando nisso, né? Aí saiu, hoje a gente faz a costela no bafo, mas o forte mesmo é a carne Angus, né? Hoje a gente filé latulha, né? Aquele filé que derrete na Filé de boca, que costela. filé de costela. Nossa, aquilo Você é sabe que muita gente maravilhoso. não conhece esse tipo de carne, ou conhece, eu até já falei muitas vezes quando vou lá, eu pego o Rivelino de conversa lá e a gente fica lá dizendo, ninguém sabe direito o que é filé de costela, o que não é, porque no supermercado, no açougue, os caras vendem uma peça inteira, né? Eles não vendem esse pedacinho. Quem tiver oportunidade, eu já pude experimentar algumas vezes, mas quem tiver oportunidade de ir lá no Latulha e pedir esse filé Latulha, outra coisa que não pode passar é a batata, porque hoje é o seu produto mais famoso. Hoje é. Ela e o bife de ancho, né? De onde veio essa batata? Essa batata é uma batata assim, ela foi, veio pro Brasil pelo Rubaiá, né? E o meu irmão Figueira trabalha, Rubaiá. Figueira, Rubaiá. Meu irmão trabalhou lá, o Rivelino, trabalhou no Pobre Juan, no Rubaiá e outras casas boas em São Paulo. E daí até o chefe de cozinha de lá que ensinou nós, né? A fazer essa batata. Então a gente fabrica aqui em Ribeirão ela, né? Então a gente não compra ela e refrita, não. A gente faz dela, ela é fresca, ela é crocante. É muito difícil ela sair fora do padrão. E aqui nem a Coca-Cola, né? Receita secreta. A receita secreta. Não Não pode tem. contar pra ninguém. A gente pode até contar, mas as pessoas desistem porque o trabalho é muito grande. Então a Eu já. pessoa fala assim: eu prefiro vir comer aqui. Me fala uma coisa assim, até pra gente colocar aqui as imagens para quem quiser te encontrar. O Latulha, ele é a casa especializada em quê? Latulha, O latulho é em carnes nobres, né? carnes nobres. Carnes nobres, Então, carnes. A gente usa brasileira, né? Argentinas e uruguaias, né? vou aproveitar esse momento, o Gabriel na edição colocar algumas imagens aqui do que tem lá no Instagram de vocês. Eu sei que tem coisa, tem filmagem, tem o Tem. Rivelino mexendo nas carnes lá no meio do... Então o Gabriel vai colocar aqui com o endereço para quem quiser ir lá. Lá também tem risoto, né? Tem Tem. uma O série de nosso acompanhamentos risoto, legais. ele é muito bom. A Eu gente tem sei, de cara. palmito, de fungo, de tomate seco, limão siciliano, alho poró, né? Hoje a gente tem o famoso arroz piamontesa, né? Se eu não conheço. Esse é um arroz muito saboroso, é bom demais. O Barbacena é focado em quê? O Barbacena é focado em peixes, né? A gente tem um rodízio de peixe, né? Então a gente tem ali em torno de 10, 12 tipos de peixes que a gente passa. Tem carne junto também, para quem não gosta de peixe. Tem o peixes grelhados, tem o frito e assado. E daí eu tenho frutos do mar, eu tenho lula, camarão, né? Então que implementa junto. Tem frango, tem peixe de vários tipos lá. Lá tem rodízio também. Tem rodízio. O forte Barbacena é tem rodízio. rodízio. O rodízio de peixe no Barbacena é o forte. Mas só que nós temos muqueca, tem bacalhau, Quem quiser à la carte tem também. tem também. E tem petiscos também, né? Tá. Tem chopp lá, né? O forte lá também tem o chopp lá, que é dois tipos de chopp. Tem o da casa, tem o Antártica, né? O 30 Horas é um bar de sinuca. O 30 Horas é um bar de sinuca, focado para quem quer se divertir. Não lá você vai lá, tem 26 mesas de sinuca. A gente tem petiscos com qualidade mesmo. Tem tábuas com 3, 4 tipos, né? Carne, pão de alho. Então tem linguiça junto. E tem espetinhos lá. Então tem uma cozinha muito bem preparada. Aí tem um bar que é fantástico, que lá a gente vende muito coquetéis, né? Então, focado aí em bebidas, né? Para quem gosta. Para quem quiser ir lá fazer uma confraternização, faz muita gente que faz confraternização no 30. Então, lá é o lugar para você se divertir mesmo. A Decanter é uma casa, né, especializada em vinho. A Decanter na verdade, nós é uma filial, né? A gente comprou uma filial aqui de Ribeirão Preto e região, né? Então, a gente é responsável por 40 quilômetros na região aqui, é só nós que entrega, né? E é focado em vinhos, né? Importados e brasileiros, mas o forte é a importação, né? Importação, vinho argentino. Argentino, tem de vários países, né?
Aham. Então, ali a Decanter, você pode ir lá e comprar direto na Decanter, num preço bem mais em conta do que você vai comprar em volta, ou no restaurante, ou coisa, né? A gente atende muito o restaurante, né? Sim. Mas atende também a pessoa física. O que que nós esquecemos aqui? Falamos do Latulha, falamos do Barbacena, falamos do 30 Horas, falamos da Decanter, O Ebifry, né? Ebifry, Ebifry, que é a comida japonesa que eu tenho hoje, mas é delivery, né? Delivery. Onde é que o pessoal Delivery. encontra? Isso aí tem que ser no site mesmo do Ebifry, né? Porque é só delivery, O né? Gabriel vai colocar aqui Tá no iFood, não? Tá no Tá iFood. no Tem iFood no também. iFood, Quem Ebifry. quiser encontrar no iFood. Tem. E seu outro delivery não é aqui. Não, o outro delivery daí não vai encontrar aqui, né? Só em Uberlândia, né? Esse já tem mais de 5 anos, né? Sabe uma. Esqueceu alguma, não? Não. Tá. Quantos empregos você gera hoje? Esquecemos, vamos dizer, aqui nós estamos abrindo, né? Ah, sim, essa aí é a próxima novidade aí. Isso, vai chamar Boteco do Joe, né? Vai abrir quando? A previsão pro dia 25, né? Mas 25 do provavelmente 4. é, É obra. tá aí, A mas obra só sempre que atrasa um pouquinho. provavelmente atrase um pouco, não vai ter jeito de Mas no mês 5, vai com tá certeza aberto, vai isso é estar rodando. certeza. Onde é essa casa nova? Esse aí no antigo Quinta Esquina, né? Famoso em Ribeirão. Você vai recuperar mais uma casa lá. Vai, se Deus quiser. Quantos empregos você gera hoje? Hoje nós temos em torno de 70 funcionários, né? Isso porque você saiu de alguns negócios ainda. Isso, a gente Você tinha deve ter mais. passado a casa de 100 funcionários. Tinha mais de 100. Com todos os negócios, Isso. você tinha É que 100. hoje a gente está optando por negócios menores, né? Que nem a Decano trabalha em 3, né? 4. Mas são 70 empregos. É. Isso os diretos, né? Sim, fora os indiretos. Os né? indiretos não estão nessa conta. Não, Você deve gerar 100, 150 empregos entre diretos e indiretos com muita facilidade. Deve. Com Porque certeza. vendedor, né? O cara que entrega, o cara que leva. É motorista, é motoboy. Eu não tô contando isso, não, né? É. Então, Você deixou de ser um ex-agricultor, passava dificuldade na roça, para ser um cara hoje que. Porque a gente falou de faturamento, né? E eu sei que muita gente acaba levando esse número pro lado pejorativo. Sim. Mas não estão vendo uma pessoa gerar mais de 150 empregos entre diretos e indiretos. Então, é muito. Porque o dinheiro, né, Lau? Eu sempre acreditei, dinheiro é só consequência. Dinheiro é ferramenta de troca, dinheiro é energia e dinheiro é consequência de um trabalho desse que emprega tanta gente, que deixa tanta gente satisfeita. Com certeza. A gente não pode focar em dinheiro, né? Dinheiro não pode ser nosso Deus, não. Deus Exato. nós temos lá no céu Exatamente. que cuida de nós, né? Então é isso. Tem que focar nas pessoas mesmo, né? O dinheiro é consequência do nosso trabalho. É isso aí. E amor ao dinheiro é pecado. A gente tem que usar o dinheiro e amar as pessoas. Quem me conhece sabe que eu não dou bola. E parece que se você não dá bola para o dinheiro, aí que ele aparece na tua mão. A gente falava Vem da isso. onde a gente não imagina que ia vir, vem. Eu falava isso agora há pouco. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre da pessoa. E quem tem dinheiro, quem poupa, quem coloca dinheiro em mais negócios, parece que o dinheiro aí sim corre atrás dessa pessoa, que eu vejo lá no dia a dia, até o seu caso. Hoje em dia você tem que dizer assim: não, esse negócio aqui não, turma. Não, esse sinto muito, mas eu não vou entrar. Ou, em alguns casos, você até dispensa negócio onde você já era sócio na intenção de preservar a sua energia e focar ela em negócios. Hoje vários negócios eu já tive que falar não, né? Não é poucos, não. Que se eu fosse aceitar todos os negócios, eu ia ficar louco, né? Muita coisa, a gente não dá conta, né? Legal. Para isso tem que ter uma equipe, né? Senão você não consegue fazer girar todos esses negócios, né? Eu sozinho não toco nada, né? Se não tiver uma base para me ajudar, Certeza. cara, não tem como. Porque é muitas pessoas envolvidas nisso. É muitas. Aí você pega um cozinheiro, um churrasqueiro, cominha, garçom, é o que limpa a casa, é o que cuida, é o pessoal da nutrição que a gente tem, né? Que faz um trabalho fantástico nas casas, né? Manobrista. Manobrista, que é quando chega. Então, tudo, cara,
é um montante, não é eu, não é o outro. Claro que a gente dá a direção, né? Que a gente dá a direção que a gente recebe de Deus, eu sempre falo, porque tem coisas que eu não tenho estudo. Estudo segundo grau hoje não é mais estudo. Então, como é que você consegue? Muitos falam, como é que você consegue tocar tudo isso? Eu falo, não é eu, é Deus. Eu sempre falo. Por quê? Porque realmente eu tenho muita fé. E acredito que tem que ter trabalho no meio junto. Não tem Claro. como a gente ter. Mas se você não tiver fé e coragem, você não faz nada. Você parou de estudar no segundo grau. Segundo grau. Que no Acabei o caso segundo grau. Só. seria o colegial. Colegial. Faculdade, essas coisas. Não tive oportunidade de fazer, não. Na época nós não tinha condições, né? Tinha que escolher, né? Tinha que Ou escolher. estudar ou... A verdade, acho que não. No seu caso, não tinha escolha. Não tinha escolha, porque eu tive que trabalhar. Pra ajudar Não em tinha casa. jeito, né? Pra me manter. E aí, poderia até ter feito faculdade, mas assim, era muito difícil, muito difícil. Eu não tinha condições de ir, não tinha jeito, eu não tinha na cidade, tinha que ir pra outra cidade. E aí, cara, não teve como fazer, mas a vida foi uma faculdade. Com certeza. Me fala uma coisa, o que te motiva a continuar crescendo, a continuar expandindo? De onde você tira essa energia? Essa energia vem de Deus. Isso eu não tenho dúvida. E da minha família. E sempre tem que ser colocado, né? Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro. Essa é a ordem. Muitas vezes a gente pula um pouquinho ali, põe o trabalho na frente, coisa, mas tem que ser. Agora, por exemplo, eu tô me organizando, eu tô conseguindo folgar, tô dando mais valor para as coisas importantes, porque dinheiro não é tudo, né? Com certeza. E então, esse foco da gente querer crescer é para ajudar, é para ajudar as pessoas. Não tem Gerar outro. mais emprego. Ajudar quem tá Trazer comigo, mais trazer mais. trazer o resto dos familiares que sobraram lá na sua cidade. Não vai ser fácil, mas se alguns quiserem vir, a gente traz, né? Eu sei que é uma história lá do começo, eu me lembro agora. O seu pai faleceu, você tinha 4 anos. 4 anos. E sua mãe? A mãe graças a Deus, é viva até É hoje. viva até hoje. É 81 anos. Então deu tempo dela ver toda essa evolução. A mãe, então, para nós é tudo, né? Porque ela foi pai, mãe, ela criou, ela educou nós, né? E então ela sofreu muito para fazer isso, né? Você imagina, na roça, quase sem dinheiro, com meio salário mínimo para sustentar. E aí os irmãos mais velhos que ajudavam a cuidar de nós. Né? Seu pai faleceu cedo, né, Lô? Faleceu Quantos cedo. anos ele tinha? 39 anos. A minha idade hoje, 38. Foi cedo, Muito deu um novo. ataque, ele morreu de ataque. Muito novo. Isso. Cada um de nós tem um dia, não tem jeito, É verdade. Né? A gente dá pra se cuidar, né, Lô? Dá pra, aos poucos, que nem você tá falando, tirar um pouco o pé, equilibrar um pouco a vida. Porque a minha vida hoje... A vida tem alguns desequilíbrios. Para muitos que pensam em empreender, tem que saber que ele não vai ter mais uma vida de empregado. Isso tem que ser uma coisa que a pessoa pense, porque é bom. Você ajuda muita gente. Você vive uma vida diferente, mas você também não vive do outro lado. Você vive para trabalhar a maioria do tempo, porque você tá de férias lá, você pegou 5 dias, por exemplo, que eu peguei esses dias, tu tem que estar respondendo, você tem que estar pagando contas, você tem que estar fazendo as coisas, então você não para completamente, né? Você consegue fazer, hoje, graças a Deus, a tecnologia, você consegue trabalhar de onde você tá, mas você vai ter que trabalhar, né? É muito difícil, ou pessoas que já são grandes, empresas grandes, que já têm uma estrutura que não precisa estar mais trabalhando dentro do dia a dia, mas pra gente que é pequeno, a gente precisa estar no dia a dia, não tem jeito, né? Fala uma coisa, nessa jornada empreendedora, tem algum grande erro? Tem alguma coisa que você faria diferente de quando você começou a empreender até hoje? Então, cara, é muito difícil da gente falar, porque erros vai vir, né? E erros que nem, por exemplo, eu hoje, eu cuidaria quem que eu pegaria em sociedade. Porque às vezes a gente se empolga na hora, tá? Todo mundo gosta, então vamos lá, mas depois quando você começa, Meu sal. Não é? aí você vai conhecer a pessoa, é que nem um casamento. E muitas vezes dá errado. Mas não porque a pessoa é ruim ou é boa, não, porque aquele é o jeito dele. Então eu tinha que ter conhecido melhor antes de entrar num negócio, antes de pôr. Porque daí não precisava estar quebrando sociedade, você não precisa estar sofrendo. Então, o que eu cuidaria hoje, se eu fosse estar começando, cuidar com quem que eu vou estar.
porque muitas vezes não dá certo e daí os dois lados sofrem, não é um. Eu não vou dizer que eu sou, não, muito pelo contrário. Toda pessoa envolvida, ela tem um choque. É que nem um casamento, quando se desfaz, ele quebra os vínculos, né? Só que aí tem filho, tem família, tem bens, tem um monte de coisa que envolve. Então, é na vida nossa de empresário. Então, o grande erro, né? Não vou dizer um erro, né? Porque, como você disse, aprende com os erros, mas é escolher bem os sócios, é É escolher escolher bem quem quer estar contigo. assim como escolher bem a esposa, né? Escolher o sócio ou a esposa, porque depois fica ruim de separar. Vamos dizer assim, não que eu vou lá, erremos, não. Talvez eu faria de novo, mas de maneiras diferentes desde o início. Talvez no meio, quando você começa a fazer um negócio, você tem que estar. Muitas vezes a gente dá muito espaço e depois você quer entrar e não dá mais tempo. E aí é onde dá o zero. Então, vamos dizer assim, talvez não é nem culpa do outro, é culpa minha mesmo, mas eu pensaria 3 vezes. Hoje, a gente vai montar negócio, vamos montar um negócio outro. É difícil de você estar botando muita gente ainda. Mesmo que eu tenho bastante sócio e consigo lidar com todos. Graças a Deus eu não tenho muito problema. Mas assim, tem que pensar, porque muitos eu não consigo estar junto, né? Me fala uma coisa. Para quem tem esse sonho de empreender, né? A gente já está se encaminhando aqui para a parte final, mas que conselho você daria para essa turma que tem o sonho de empreender, mas que também vai passar por essas dificuldades? Se você puder dar um conselho para essa turma, o que você diria? Eu diria, ó, você que quer realmente empreender, tem que ir, tem que acreditar. Tu tem que ter fé e lutar. Só que vai com os pés no chão. Calcula tudo certinho, o que que você vai fazer, como vai fazer. Analisa o que você não conhece, procura estudar. Estuda sobre. Eu tive que estudar sobre carne, eu tive que estudar sobre o meu negócio. No começo, eu até entrei meio de coisa, mas eu já tinha estudado para trás, eu tinha aprendido. Eu trabalhei anos e anos no mesmo negócio. Então, e é uma diferença gigante você ser gerente, empregado, do que você passar a ser dono, porque daí a tua responsabilidade. Quando eu era gerente, eu saía e ali eu não tinha mais responsabilidade, eu pegava um mês de férias, tudo tranquilo. Agora não. Então a responsabilidade é sua. Se der um problema, é seu. Então você vai, acredita, tem que acreditar, porque senão nós não teria pessoas novas no mercado. Tem condições, dá certo, você viu que deu certo, o nosso negócio deu certo. Por um motivo ou outro, a gente errou, mas nisso a gente foi acertando e dá certo. Então, acredite, porém, com os pés no chão. Veja se você tem a quantidade de dinheiro suficiente, ou aonde você vai tirar esse investimento, se vai ser, se você vai conseguir pagar com esse investimento. Então, tem que ser calculado, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. Eu costumo falar para as pessoas, né, Lau, que uma boa reserva de emergência ajuda a empreender. Eu vejo assim, né? No seu caso, o dinheiro que você tinha, você colocou. Hoje é um case de sucesso. Mas tem muita gente que começa com zero. Porque assim, eu acho que eu tenho para mim, Deus já deixou escrito toda a prosperidade de bênçãos que nós temos direito. E nós somos filhos de Deus. Pronto, só por isso nós já temos direito à prosperidade. Mas ele não desce para fazer a nossa parte. Nós tem que fazer. Ele não vem aqui para fazer a sua parte e a minha. Então eu costumo dizer que a falta de coragem de empreender, muitas vezes, ela é por uma falta de uma reserva de emergência, de um planejamento financeiro. Não é assim também, né? Ficar eternamente estudando para depois montar, porque aí passou o tempo, o ônibus passou, né? Como você deu o exemplo aqui, e aí acabou, não dá mais tempo de subir. Então tem que ter esse meio termo entre planejar e executar, mas também não pode começar de qualquer maneira, porque sofre o empreendedor, sofre a família e muitas vezes morre uma grande ideia que estava nascendo de negócio. Você quer deixar uma mensagem final para a turma? Você já deixou o conselho para a turma empreender? Já contou essa história que mesmo te conhecendo, tinha muita coisa que eu não sabia. Mas se quiser deixar uma mensagem final para a turma, a gente está chegando no fim. Então, eu queria dizer assim, acredite
Acredite, porque assim, Deus, ele é acima de nós, sempre. Sempre. Mas se você acreditar nele, ter fé e buscar, você alcança. Mas busque, faça a sua parte. Não deixe que os outros vão vir te mandar ou fazer. Não, faça a sua parte. Faça com gosto, faça com amor. Nunca deixe de fazer as coisas com amor, porque o amor tempera. O amor faz as coisas engrandecer. Então, vá em frente, cara. Não desista, que você vai conseguir também. Não tenha inveja de ninguém, não tenha... não se baseia, o outro tem, deixa o outro com ele. Lute pelo que você quer. Se você lutar, você vai conseguir. Se não conseguir hoje, você vai conseguir amanhã. Não desista. O negócio é não desistir. Eu só venci porque eu não desisti. Eu tive vários vencidos, eu não desisti. Eu não tropiquei na primeira, caí e levantei. Então, não desista. A vida, né, Lau, ela não resiste às pessoas que não desistem. Não. É verdade. É isso. É fazer até dar certo e não fazer para ver se dá certo. Nós estamos numa geração que faz para ver se vai dar certo. E tem medo, né? E Pode ter medo. a sua história mostra que você fez até dar certo e que essa vida de empreender não foi um mar de rosas. Você passou até mais dificuldade do que seria o normal, né? Principalmente com essa pandemia, depois de ter feito o negócio dar certo. Mas o fato de não ter desistido, hoje você está aqui contando a sua história, motivando as pessoas e certamente inspirando outras pessoas. E feliz. E assim, e eu queria fazer um agradecimento a toda a minha família, a minha esposa, aos meus filhos. E assim, cara, a todos os funcionários, quem me ajudou, fornecedor, que eu tenho muito parceiro, clientes que, nossa, eles torcem por nós. Então, eu tenho que agradecer todo mundo. Eu não vou falar nome, porque se eu falar nome, vai ser injusto. Eu vou ser injusto e não vou lembrar de todo mundo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que torcem por mim, pela minha família, pelos meus negócios e que estão sempre junto com nós. Só agradecer. Só Deus para pagar tudo que vocês fazem por nós. Obrigado. Lau, muito obrigado pela sua participação. Faz tempo que a gente está tentando trazer você aqui para contar essa história inspiradora para as pessoas, e assim, de coração. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do IRPcast, contando essa história magnífica, né? De alguém que começou do nada, sem um pai para ajudar, né? Perdeu o pai aos 4 anos. Uma história de empreendedorismo e uma história hoje de muito sucesso, tá? No 6º, no 7º, daqui a pouco no 10º negócio aí. E agora não tem mais volta, né? Agora é empreender, gerar emprego. Então, esse foi mais um episódio para falar de empreendedorismo, para mostrar para vocês como é o empreendedorismo de verdade, para que vocês tomem coragem, para que vocês, de fato, sigam essa jornada, essa caminhada e que a gente tenha um país aí cheio de empreendedores resilientes. Beleza, turma? Esse foi o episódio do IRPcast. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita. Se você veio com a gente até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Certamente toda essa história que foi contada aqui hoje, se te ajudou, vai ajudar muitas pessoas. Beleza? Vou deixar meu Instagram aqui. O Instagram dos restaurantes do Lau também estarão aqui para vocês acessarem. E eu te encontro no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.